Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Nós temos, nos nossos domingos pela manhã, em classe conjunta, temos meditado sobre os mandamentos. Temos feito uma série de reflexões sobre a lei de Deus estabelecida nos 10 mandamentos. E hoje nós continuaremos falando sobre o 7º e 8º mandamento. Mas eu quero ler com os irmãos a introdução dos 10 mandamentos. E eu quero ler junto. Quero que leiamos todos juntos os versos 1 e 2. Leamos juntos, queridos. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quer dizer, antes de Deus pedir qualquer coisa, exigir qualquer coisa de nós, Ele mostra o que Ele fez, o que Ele faz, quem Ele é. Ele revela ao povo o seu poder e a sua graça. Deus, antes de exigir que o povo seja fiel, mostra Ele mesmo a sua fidelidade. Vamos cantar mais uma vez o coro dessa canção, pensando nisso que acabamos de ler. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Obrigado, Senhor, Tu és Deus fiel. Mesmo que sejamos infiéis em vários momentos, o Senhor mantém a Tua fidelidade. O Senhor nos entregou a Tua lei, ó Pai, para que nós buscássemos a santidade e vivêssemos de acordo com a Tua vontade, honrando o Teu santo nome. O Senhor nos tirou da casa de servidão. O Senhor que arrancou de nós os grilhões da morte, do inferno. O Senhor que nos fez Teu povo, que nos comprou para si. Assim, ó Deus, nós queremos meditar na Tua palavra, ser instruídos por ela e assim, ó Deus, vivermos melhor, honrando o Teu santo nome. Queremos buscar a santidade, meu Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus, instruindo-nos por intermédio dessa palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos meditar no 7º e 8º mandamentos. Não adulterarás, não furtarás. Eu há 2 domingos atrás, falei sobre o 5º mandamento, honra pai e mãe. O reverendo Carlos Eduardo esteve no domingo passado e analisamos e estudamos o verso de número 13 de Êxodo 20, não matarás, o 6º mandamento, e hoje nós falaremos sobre o 7º e 8º mandamentos. Não adulterarás e não furtarás. Apenas para recordarmos, nós temos 10 mandamentos. Do 1º ao 4º mandamento, nós temos o dever do povo para com Deus. O nosso dever, porque o povo fica muita gente e no final das contas ninguém, mas o nosso dever, o meu dever pessoal, para com Deus. Do 5º ao 10º mandamento, o nosso dever, o meu dever pessoal, para com o outro, para com o homem. Portanto, os 10 mandamentos apresentam a nós tanto uma dimensão vertical, quanto uma dimensão horizontal. Como a vida cristã exige de nós, nos relacionamos com Deus, porque é Ele que nos inspira, Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Através dEle e nele nós somos edificados e instruídos, nós também somos um corpo. E como igreja do Senhor, uma nomenclatura tão usada e marcada no Novo Testamento, como corpo do Senhor, nós somos membros
uns dos outros, porque fazemos parte desse corpo, porque fazemos parte desta comunidade da fé, porque estamos todos irmanados, temos laços fraternos que nos unem. E esses laços não são laços qualquer, que estariam em uma associação, em um agrupamento de pessoas comum. Não. O laço maior que nos une não é apenas a vontade de estarmos juntos, não é apenas a necessidade de nos reunirmos para vivermos em comunidade, mas é o fato de que todos nós temos em nossas vidas a marca, o selo do Espírito Santo. Nós somos resgatados e comprados pelo mesmo sangue. É isso que nos torna um por um propósito maior, o reino de Deus. Cristo Jesus, quando inquirido, perguntado sobre as leis, sobre o cumprir das leis, ele deixou claro, olha, toda a lei e os profetas se resume assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ele segue, e outro semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, o evangelista assim narrou aquilo que Cristo disse: faça aos outros aquilo que você quer que façam a você também. Portanto, toda a lei, todos os profetas, todas as instruções de Deus poderiam ser resumidas então nessas duas dimensões. Nós amamos ao Senhor com tudo que há em nós, a dimensão vertical, mas nós também amamos ao próximo como a nós mesmos e fazemos ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse a nós. Assim temos também uma dimensão horizontal. Talvez o grande erro dos pensadores do século XVIII, talvez o grande caminho errado tomado pelos filósofos, pelos homens que ditaram o pensamento das luzes, tenha sido privilegiar apenas a dimensão horizontal. E com a tentativa de negar a existência do transcendente de Deus, ou tentar criar um Deus que se moldasse aos seus próprios pensamentos, um Deus que fosse máquina, que fosse o Criador, apenas aquele que lançou as bases do mundo e deixou o mundo à sua própria sorte, privilegiaram apenas uma dimensão horizontal da vida. E assim, privilegiaram a sua lei, a criação da sua mentalidade, sua filosofia, com um humanismo muito forte. Isso acabou gerando um homem ensimesmado, um homem que olha só para si e que se torna, portanto, um bom cuidador das questões gerais da humanidade. E assim vieram todas as constituições e todo o movimento do iluminismo, e todas as revoluções seguidas pelo pensamento iluminista. Mas faltava a essência daquilo que deve gerar a nossa vida e toda a ação humana. A certeza de que, se não formos guiados por Deus, nós não teremos êxito. Se não formos guiados por Deus, se Deus não dirigir os nossos passos, caminhando por nossas próprias pernas, com a nossa própria força, nós estaremos perdidos. Temos então um problema em nosso tempo. Ainda tendo recebido muita influência de todo esse pensamento do século XVIII, que se estendeu ao século XIX, nós que entramos numa era de desilusão do pós-guerra, nós ainda vivemos a expectativa de que, se um dia nos esforçarmos muito, nós chegaremos lá. O problema é que nós esquecemos quem nós somos, enquanto seres caídos e dependentes da graça de Deus. Portanto, o mesmo ensino de Jesus, lá no Sermão do Monte, quando resgatou a lei para expor a ética do reino, a moral do reino de Deus, que se estende para os céus nessa dimensão vertical, mas que também se estende ao outro nessa dimensão horizontal, a mensagem de Jesus no Sermão do Monte, ela é tão atual, tão viva e tão urgente para o nosso tempo, para as nossas gerações. Precisamos resgatar o sentido de que nós, por nós mesmos, não conseguiremos cumprir a lei de Deus, mas por intermédio de Cristo Jesus, que nos chamou para si, que nos resgatou, que implantou em nós o seu Espírito Santo, nós devemos buscar cumprir a lei de Deus. E nele, somente nele, nós cumpriremos
todo o propósito do Pai. Sabe como é que é isso na prática, queridos? Na prática, no dia a dia, nós lutamos para sermos santos, para cumprir a vontade de Deus, e somos pegos em tantos momentos faltosos, errando. E aí, para quem vive o senso desse humanismo exacerbado, eu posso, eu vou conseguir, bate a frustração. Não tenho conseguido, não sou crente. Será que eu sou salvo? Será que vale a pena realmente estar na igreja? Será que tem adiantado orar? Será que tem adiantado ler a Bíblia? E então o Evangelho de Cristo Jesus, mostrando a graça de Deus que se aplicou no nosso coração, nos diz: você pode voltar o caminho, você pode regressar, você pode fazer uma reavaliação de vida e lançar-se novamente na dependência de Deus. É por isso que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Não for assim, queridos, todos nós estaríamos condenados, perdidos, mas porque a sua graça é presente, porque a sua misericórdia se renova a cada dia. Hoje, pela manhã, nós começamos o nosso culto orando e pedindo ao Senhor que nos perdoasse os nossos pecados. Quem de nós, queridos, seríamos encontrados dignos por nós mesmos de estarmos na presença do Senhor? Nenhum de nós. Deveríamos, a bem da verdade, sermos fulminados pela santidade do nosso Deus. Estamos tão distantes dela. Mas porque a graça se aplicou no nosso coração, porque fomos justificados em Cristo Jesus, quando a ira de Deus fosse lançada sobre nós, lá logo estaria a graça do Senhor manifesta, porque fomos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Isso não nos torna dignos por nós mesmos, mas somos dignificados em Cristo Jesus. Não significa que nós nos justificamos, mas somos justificados por intermédio de Cristo Jesus. O que é que fazemos então agora? Já que em Cristo Jesus somos transformados em novas criaturas e santificados. Uma vez que Ele nos alcançou e podemos então nos reunir aqui, sermos aceitos por Deus por intermédio de Cristo Jesus, nunca por mim mesmo, o que fazemos? Se já fomos justificados, se o selo da salvação já está em nós, se em Cristo Jesus nós estamos sendo santificados e nos tornando melhores a cada dia na vida cristã, ou deveríamos estar pelo processo de santificação, o que resta a nós? Resta a nós agora, queridos, o grande desafio de honrarmos a salvação que já ganhamos em Cristo Jesus. Nós não, assim cremos. Em nossa teologia reformada, assim acreditamos, porque cremos que essa é a teologia bíblica. Nós não cumprimos os mandamentos, porque o fazendo seremos salvos. Nós cumprimos e buscamos cumprir toda a lei de Deus, porque fomos salvos. Eu não sei se isso soa de uma maneira diferente no seu coração, mas o nosso desafio é muito maior. É muito maior. Porque há o perigo de acharmos que, como já somos salvos, podemos fazer qualquer coisa. Mas não. Sabedores que fomos comprados por um sangue preciosíssimo. Sabedores de que naquela cruz, Cristo se entregou, se deu, se doou gratuitamente por nós. Queridos, devemos ser constrangidos a cumprir toda a lei de Deus. Portanto, o pecado deve causar um constrangimento tremendo em nós. Devemos, quando pecamos, devemos refletir e pensar: meu Deus, me perdoe. O sangue de Cristo Jesus foi vertido naquela cruz por causa deste meu pecado. Eu não posso pecar. Meu Deus, eu não quero entristecer o teu coração. Eu quero cumprir toda a tua lei, porque obrigado, o Senhor já me resgatou do pecado e eu não posso viver com o velho homem batendo a minha porta, pulsante no meu coração. Eu devo viver para honrar a nova vida que o Senhor mesmo já adquiriu para mim. Queridos, depois dessa longa introdução, leamos o texto. Nós já lemos, na verdade, mas vamos a um texto. Primeiro, Êxodo 20, né? Nós já estávamos aí, mas bem curto, o verso 14. Verso 14. Difícil, hein? Vamos ler juntos? 1, 2, 3, juntos. Não adulterarás. Pronto. É o primeiro texto que nós vamos ler, só o 14.
Não adulterarás, tá bom? Porque é a base daquilo que nós vamos analisar neste primeiro momento, que é o 7º mandamento. Agora, para nós compreendermos aquilo que a própria Bíblia interpreta sobre esse texto, vamos para as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5. Vamos lá em Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia aí, para que você possa acompanhar esse texto. E como eu disse há 2 domingos atrás, os mandamentos parecem curtos, e simples até, porque é uma não adulterarás. É uma palavra assim, pá, não faça isso, e pronto. Mas o sentido do texto se torna maior quando a Bíblia se interpreta, quando nós usamos a Bíblia para lançar luz àquilo que Deus quer de nós. Isso acontecerá hoje claramente nesses 2 mandamentos, o 7º e o 8º mandamento. Mateus capítulo 5, versos 27 a 32. Mateus capítulo 5, os versos de 27 a 32. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Acabamos de ler. Verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Cristo, então, queridos, lança luz ao mandamento que está posto no verso 27. Vocês ouviram, não adulterarás. Eu, porém, digo para vocês, o caso é um pouco mais sério. A questão é um pouco mais profunda. Exige-se muito mais. A lei, aqui posta, e a necessidade de sermos santos diante de Deus não pode se resumir apenas ao fato de que um homem que está casado não deve se relacionar com outra mulher, e a mulher casada não deve relacionar-se com outro homem. Não é apenas essa a questão, porque essa já está tácita, está posta. Temos, obviamente, um problema. Às vezes temos problemas com a obviedade. Não adulterarás. E buscamos mas. Mas, veja bem, não tem mas. A palavra de Deus quando dá ênfase. Obrigado, irmãos. Desculpa. Ela é enfática. Ela ressalta isso com muita clareza. Não temos mas a buscar. Mas temos complementos, o que torna a tarefa ainda mais difícil. Quer dizer, temos que vigiar em todo o tempo. Quais são, então, os deveres exigidos a nós, cristãos, nós crentes, nós salvos, resgatados em Cristo Jesus? Assim nos diz o Catecismo Maior de Westminster, a nossa base doutrinária, aquilo que nós atestamos e afirmamos como base da nossa fé, como boa interpretação bíblica. Os deveres, na pergunta 138, quais são então os deveres exigidos no 7º mandamento? E então assim nos diz, os deveres exigidos no 7º mandamento são a castidade no corpo, na mente e nas afeições, nas palavras e nos comportamentos. A preservação dela em nós mesmos e também no outro. A vigilância sobre os olhos e sobre todos os sentidos. A temperança. A conservação da sociedade de pessoas castas. A modéstia no vestuário. O casamento daqueles que não têm o dom da continência. O amor conjugal e a coabitação. O trabalho diligente em vossas vocações. O evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Veja, de não adulterarás, somando-se isso a todas as instruções bíblicas, nós temos um leque muito grande daquilo que se exige de nós como salvos em Cristo Jesus, para que vivamos e cumpramos toda a lei de Deus. Olha,
se aquilo que se exige de nós é grande, certamente aquilo que se proíbe com tudo isso, dariam vários outros leques que se abririam. Assim como Cristo, aqui no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, os versos 27 a 32, nos instrui, toda a palavra inspirada por Deus, ela nos ensina que nós devemos ser vigilantes e cuidar em todo o tempo, porque aquilo que Cristo não faria, nós também não devemos fazer. E aquilo que Cristo fez, esse deve ser, sim, o nosso proceder. Assim, queridos, se o não adulterarás estivesse restrito ao relacionamento conjugal, então todos aqueles que não são casados estariam livres. Mas se os 10 mandamentos são princípios que instruem o povo de Deus a viverem toda a lei de Deus e todo o sentido da ética e da moral do reino de Deus, então nós, adolescentes e jovens, todos nós que temos aí entre a faixa dos 14 aos 25 anos, devemos viver esse princípio. O não adulterarás também serve para você, jovem, adolescente que não é casado. Serve a você que ficou viúvo, você que ficou viúva. Serve a você, adulto, que ainda não se casou. Inclusive servem àqueles que, chamados por Deus, deverão viver a vida inteira solteiros. Chamados por Deus para isso. Assim, todos nós, crentes, somos afetados pela instrução de Deus, de que não devemos adulterar. Ora, se o adulterar se restringisse apenas ao relacionamento conjugal, muitos de nós estaremos fora, ou muitos do que aqui estão, eu não estaria, mas muitos do que aqui estão estariam fora das obrigações que estão contidas nesse mandamento de Deus. Mas veja bem, para pegar um tema que é muito polêmico, e que a palavra de Deus é muito clara a esse respeito, a homossexualidade é pecado. A palavra de Deus assim diz, a prática da homossexualidade é pecado, ela é abominação diante de Deus. O relacionamento de um homem com outro homem, ou de uma mulher com outra mulher. O nome disso é pecado. A discussão é, foi socialmente aprendido? A pessoa nasceu com esse desejo, com essa inclinação? Será que ela sofreu um trauma na infância que levou a esse desejo? Queridos, a palavra de Deus, a palavra de Deus não importa. A palavra de Deus diz que é pecado. Portanto, se a pessoa tem uma inclinação a isso, ela precisa lutar contra a sua natureza. Afinal de contas, aquele que tem vontade de roubar, e nós vamos falar sobre isso no 8º mandamento, ele não pode dar vazão à sua vontade, ainda que ele tenha uma inclinação a essa vontade. Ele não pode dar vazão. Eu nasci assim, então está justificado o homicida. E nós não cremos. Portanto, aquele que tem uma inclinação e sente o desejo da prática da homossexualidade, ele precisa lutar contra esse pecado. Ele precisa lutar para vencer essa tentação. Assim como todos nós lutamos com todos os nossos pecados e com todas as tentações que nos cercam. Agora, queridos, não é apenas este o ponto. Porque a Bíblia também diz que a heterossexualidade praticada de maneira errada é pecado. Portanto, a homossexualidade, a prática dela é pecaminosa aos olhos do Senhor, mas a heterossexualidade também pode ser pecaminosa se não feita de acordo com a vontade do nosso Deus. Assim a palavra nos instrui. Ou seja, aquele que olha com olhar impuro para uma mulher está em pecado. Ou a mulher que com um desejo lascivo em seu coração olha para um homem também está em pecado. E aquele que pratica homossexualidade perante os olhos do Senhor também está em pecado. Nós, claro, ressaltamos e temos uma tendência a ressaltarmos tipos de pecados. Mas, queridos, a palavra de Deus diz que todo o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Salvos em Cristo Jesus, não queremos viver distantes dele, então devemos empenhar toda a nossa vida para cumprir a sua vontade. Aquilo que se pratica em nós e nos outros, ou com os outros, deve honrar a Deus. Precisamos ter relações sexuais que são sadias. Isso vale para jovens, isso vale para adultos. É preciso haver, então, queridos, uma formalização do compromisso que se quer ter,
do compromisso que se tem. É preciso haver a publicidade, não as escusas, não as escondidas. E é preciso a bênção de Deus sobre os nossos relacionamentos. Veja, porque lido diariamente com a nossa juventude. Veja, temos um grande desafio, ensinar os nossos adolescentes e jovens que não vale a pena passar a sua juventude experimentando ou brincando com comprometimento. Ficamos com hoje? Ficamos, eu tenho essa mania. Ficam, né? Ficam com hoje, outro amanhã, outro semana que vem. Namoram alguém um mês aqui, 2 meses depois, e outra pessoa mais um mês adiante. Precisamos gastar tempo em oração para saber se de Deus, se é de Deus aquele relacionamento que queremos levar adiante. Precisamos buscar instrução dos nossos pais, precisamos buscar instrução dos nossos líderes espirituais. Eu me coloco à disposição como pastor, mas toda a equipe pastoral. Você precisa buscar um bom conselheiro, consulte um dos nossos presbíteros. Jovem, adolescente, se coloque diante de Deus para discernir do Senhor se aquele relacionamento é de Deus para a sua vida. E a partir daí, firme o compromisso e leve adiante. Porque, e aí eu digo de púlpito, como pastor, o namoro cristão visa o casamento, porque ele é um comprometimento diante de Deus. Pode ser que não venham a se casar, mas o cristão não namora por namorar, para passar o tempo, para suprir suas carências, para ter alguém do seu lado que possa gastar todos os créditos do celular. Não é para isso, não é. Os relacionamentos não são para isso. Como é que traduz crédito de celular, né, Alessandra? Desculpa. Difícil, é. Bota um Jesus aí no meio, Espírito Santo, que dá tudo certo. Queridos, agora veja, a maior parte de nós, espero que assim o seja, que eu não esteja equivocado, mas a maior parte dos que estão aqui presentes, acredito que pensam assim, sobre a nossa juventude. Mas o mesmo se aplica aos adultos. Veja bem, olha como nós podemos ser incoerentes. Exigimos que os nossos filhos, os nossos netos sejam assim. E então encontramos 2 senhores, um senhor e uma senhora, com seus 65, 70 anos, ambos viúvos, e que de repente um dia ali, fazendo uma hidroginástica no CPIE, trocaram olhares. E então ficaram, né, Marli? O CPIE está aberto, queridos. O CPIE. E aí estão ali trocando olhares. E então se juntam. E nós, olha que coisa, e nós temos a tendência de pensarmos assim: que lindo, se encontraram, que bênção. Um agora tem ao outro. Queridos, é bênção, se tudo for feito da maneira correta, se o compromisso for firmado publicamente, se a bênção de Deus foi rogada e posta sobre o casal, e se a partir dali eles de fato entenderam, temos um compromisso diante de Deus, e levaremos a sério a santidade no nosso relacionamento. Porque senão, eles incorrem no mesmo erro que um membro da nossa juventude pode incorrer. De se juntar com alguém e decidir levar a vida adiante, sem firmar com publicidade o comprometimento, sem consagrar-se a Deus, podem ter relacionamento sexual antes do casamento. E nós achamos que isso é um problema para a juventude. Será que nós, de fato, no dia a dia, também achamos que isso é um problema para adultos? Para aqueles que alcançam uma idade mais avançada? Queridos, nós precisamos refletir que toda a lei de Deus serve para a nossa instrução e para que nós vivamos em santidade. E se assim o é, isso se aplica a todas as gerações, em todos os tempos. Se achamos que há problemas da nossa juventude com acesso muito fácil à pornografia, isso certamente é um problema para adultos. E adultos também precisam buscar a Deus e buscar orientação, não só na palavra de Deus, mas em cristãos sadios, para que vençam a pornografia em suas vidas. Porque não adulterar vai para além do que simplesmente o casamento. O que não é algo simples, certamente, mas vai além e nos desafia muito mais e alcança todas as gerações. O que
se dirá sobre as mensagens que trocamos no WhatsApp, sobre as nossas conversas torpes e indecentes, sobre imagens e vídeos impuros que chegam a nós e que talvez alguém compartilhe, ou você mesmo compartilhe. Toda a relação entre eu e você, entre nós e os outros, que fuja da pureza exigida por Deus, é pecado. E nós precisamos lutar contra ela. Em Mateus, Jesus deixou isso muito claro, ao afirmar que apenas o olhar pode gerar pecado, pode fazer brotar o pecado no nosso coração. E nós precisamos lutar contra a prática do pecado. Agora, passe uma folha da sua Bíblia. Na minha nem precisa passar. É o capítulo 5, verso 38, até o 42. Mateus 5, de 38 a 42. O 8º mandamento é: não furtarás. O 8º mandamento é: não furtarás. Olha o que diz Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 38 e 42. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos afirmo, não resistais ao perverso. Vou ler novamente. Eu, porém, vos afirmo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Vamos ver o 40 todos juntos? E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Sigamos juntos. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Queridos, é claro, não está escrito aqui, não furtarás. Mas se o Sermão do Monte marca essa moral e essa ética do reino de Deus que foi implantada entre os homens com a vinda de Cristo Jesus, então o que se exige de nós no 8º mandamento? Não furtarás. Eis a pergunta 141 do Catecismo Maior de Westminster. Volto a dizer, torno a dizer, fundamento, base de interpretação bíblica, assim como cremos, Igreja Presbiteriana do Brasil e Igreja Presbiteriana de Brasília, obviamente. Quais são, então, os deveres, aquilo que se exige de nós? Os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos, a doação e a concessão de empréstimo livremente, conforme as nossas forças e as necessidades de outrem, a moderação de nossos juízos, vontades e dos nossos afetos, em relação às riquezas deste mundo. O cuidado e o empenho providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o nosso sustento e que condizem com a nossa condição. O meio lícito de vida e a diligência no mesmo, a frugalidade, o impedimento de demandas desnecessárias à nossa própria existência e vida e outros compromissos semelhantes. E o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, para preservar e para adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso próprio. Parece que, se juntarmos toda a teologia bíblica, o não furtarás, tão simples, e que poderia parecer a nós aquela criança que aprende a furtar a borracha do colega na escola, que o pai diz, não furtarás, porque Deus não gosta. E aquele que avança e, se tornando já adulto, passa a cometer furtos, e então o Estado precisa intervir, parece estar distante de nós. Eu aprendi a não roubar assim, porque eu tinha amigos que me davam coisas na escola. Mas quando eu chegava com essas coisas em casa, mamãe logo dizia, a borracha que eu comprei para você era branca, por que você tem uma borracha verde? Isso tornava um problema. Minha mãe dizia, eu não te dei, seus tios não te deram,
seus avós não te deram, você vai devolver. Eu dizia, mas ele me deu. E ele dizia, devolve, porque eu não sabia se eu tinha, né, pego aquela borracha. E a partir dali fui sendo instruído em que eu não deveria roubar. Mas, queridos, se a palavra de Deus trata o não furtarás como algo maior, então nós devemos cuidar de todas as coisas que dizem respeito àquilo que nós podemos adquirir pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, aquilo que nós não devemos adquirir se não foi pelo nosso esforço, se não foi pelo nosso trabalho, e como nós lidamos com o outro que nos solicita ajuda, que pede o nosso cuidado, ou a quem nós emprestamos ou damos as coisas. Algo muito instrutivo para nós nessa manhã é a pastoral. Se você ainda não leu, leia. A pastoral, tão magistrosamente escrita, O Cristão e o Sofrimento Humano, do nosso reverendo Adail, nos chama a importância, a urgência que temos de cuidar do outro. Isso faz parte do cuidado que devemos ter em cumprir todo o mandamento de Deus. Não devemos ser negligentes, queridos. Negligentes com aquilo que Deus nos dá, negligentes com aquilo que os outros confiam a nós, negligentes com aquilo que adquirimos como bênção de Deus por intermédio do trabalho que Ele mesmo nos deu. Devemos cuidar uns dos outros em nossas necessidades. Portanto, se fôssemos fazer uma ilustração, diria, não devemos nos furtar de ajudar o outro, de cuidar do outro. Assim como também não devemos nos furtar em sermos vigilantes na forma como adquirimos as coisas que temos, sempre dadivosos, sempre festivos, na certeza que Deus é quem tem aberto as janelas, as comportas, os céus e tem derramado a chuva sobre nós, seja a chuva, a água que cai do céu, sejam as bênçãos que têm sido derramadas como chuvas de bênçãos sobre nós. Não devemos ser negligentes, não devemos ser avarentos, não devemos acumular para nós sabedores que outros necessitam. Não devemos, queridos, ser aqueles que adquiriram tudo e se cercaram tanto daquilo que Deus deu, que se tornaram cegos em relação aos outros. Mas se ampliarmos a prática do 8º mandamento, nós não devemos negociar os nossos valores. Nós não devemos aceitar suborno e jamais deveríamos subornar ninguém. Não deveríamos ter um compartimento especial na nossa carteira para quando somos parados em determinadas blitz. Isso é pecado. Mas nós não deveríamos negociar com outros valores. Se estamos errados, queridos, nós não deveríamos negociar com os valores do conhecido, do amigo, quase um padrinho. E então sempre temos aquela ligação especial que pode nos livrar de situações embaraçosas, quando nós sabemos que estamos errados. Queridos, não devemos aceitar a corrupção, não devemos fazer vistas grossas, não devemos olhar a corrupção como algo natural. O homem é corrupto, mas não devemos aceitar a corrupção como algo natural. É assim que o homem é, e então nós caminhamos. Não. O problema é condenarmos aquele que rouba milhões e convivermos em paz com aqueles que roubam centenas. O problema é quando o desconhecido se torna alvo da nossa chacota, mas o próximo, o amigo, conhecido, continua em nossa convivência, porque nele com ele, nós queremos ser amigos e podemos continuar a conviver, porque nos tornamos coniventes. Talvez não recebemos os frutos do seu roubo, da sua corrupção, da sua fraude, mas estamos bem em conviver com o nosso amigo, mesmo que saibamos os erros de sua vida. Qual é a orientação, então? Não rompamos simplesmente os laços, mas utilizemos a graça de Deus que nos alcançou como estratégia do Senhor para alcançar aqueles que ao nosso redor têm caminhado distante da vontade de Deus. Sejamos nós mesmos modelo, sejamos nós mesmos a palavra de Deus, a instrução de Deus vivida, para que olhem para nós e reconheçam
existe gente que resolveu, ainda em nosso tempo, ser leal, ser fiel a Deus. Reconheçamos que só conseguimos ser assim e viver assim, na busca da fidelidade, porque Deus mesmo nos capacita, porque o Espírito Santo habita em nós, e assim sejamos testemunho ao mundo de que o Senhor está conosco, e de que não somos perfeitos, mas que nele, juntos dele, colados, associados, vivendo imersos no Senhor, nós nos esforçaremos para vivermos toda a vontade de Deus. É assim. Queridos, os salmos estão recheados de testemunhos do nosso irmão Davi, e o grande rei de Israel expõe ali suas mazelas, expõe ali os seus pecados, mas ao mesmo tempo reconhece, em Deus há salvação. E enquanto louvamos, enquanto adoramos, isso não quer dizer música, isso quer dizer prática de vida, nós testemunhamos ao mundo quem é o nosso Deus. Portanto, não furtarás, viva de maneira digna daquele que te resgatou das trevas e nos trouxe para a sua luz, de maneira que nós amemos o outro, vivendo para abençoar o outro, de maneira que nós sejamos fiéis a Deus, sem aceitar as corrupções pequenas e grandes desse mundo, mas vivendo inteiramente para Deus, testemunhemos a todas as nações, Ele supre todas as nossas necessidades, e ainda quando eu falho, Ele me chama à sua presença para a correção, e se mantém fiel. Feche seus olhos, queridos, e façamos mais uma oração. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por essa escola dominical, por esse culto que prestamos a Ti. Obrigado, Senhor, toda a Tua lei é ensino para nós, e antes de mostrar e revelar a nossa falta, o nosso erro e o pecado, e nos condenar, ela nos chama à correção, nos chama ao reto proceder, ao reto caminhar contigo, e é assim que nós queremos viver, ó Pai. Queremos viver cumprindo toda a Tua vontade, porque se Tu és fiel, nós queremos ser fiéis também ao Senhor. Ajuda-nos pelo poder do Teu Espírito Santo. E quando estivermos errando, quando nos desviarmos, ó Deus, do Teu caminho, pelo poder do Teu Espírito Santo, incomoda-nos. Instrui-nos, ó Deus, pela Tua palavra, para que haja correção, para que nós sejamos melhores, para que nós vivamos de maneira fiel para o Senhor, para que sejamos encontrados em Tua presença, filhos obedientes, que cumprem toda a Tua vontade. Seja assim, Senhor, para a glória do Teu santo nome, hoje, nesse domingo, e para todos sempre em nossas vidas. Amém.